gente, meu nome é Marcela, eu sou produtora da Pé de Moleque. Bom, eu conheci a história de João Moleque Bom quando a Magna me apresentou o projeto, e aí inicialmente pensado para audiovisual. A partir daí a gente sentou junto e mergulhou bastante nessa concepção inicial, entendendo melhor quem eram os personagens, qual era o núcleo da história, enfim, como esse universo podia se expandir, né? E embora a ideia já tivesse vindo muito bem estruturada pela Magna, a gente se dedicou mais assim a desenvolver os personagens secundários, pensando muito sobre o papel de cada um, e ele olhando pro Cosmo, pro Damião, pro Cachorro Farofa, né, como essas figuras elas se relacionam com o protagonista, e aí pensando na ideia de construir um universo rico que abra espaço para as muitas histórias que a gente quer contar, né. Depois desse processo, né, com um projeto já mais profundo, com um formato mais redondo, veio a sugestão da Tassi, né, a Magna trouxe a Tassi, ilustradora, que entrou no projeto, criou as primeiras ilustrações, deu a carinha do João Moleque Bom. E aí isso foi fundamental para dar corpo ao projeto. E aí a gente começou a estruturar a Bíblia, pensar em como colocar, né, essa história no mundo. E aí surgiu a possibilidade de a gente fazer uma história em quadrinhos. E a Pé de Moleque, ela é uma produtora que nasceu no audiovisual, mas que também tem esse braço, né, de editoração, né? A gente tem o selo Pé de Moleque Livros. Então a gente assumiu essa produção desse projeto de histórias em quadrinho e tocou essa história pra frente. E aí nesse processo a gente trouxe a Ananda, que tem experiência com editoração de quadrinhos, que criou, né, esse projeto. Foi ela também quem indicou a Thali para fazer as cores. A gente já tinha trabalhado com a Thali num outro projeto antes, né, mas essa conexão ela veio por intermédio da Ananda. E pro roteiro da HQ a gente convidou o Gustavo para escrever junto com a Magna. O Gustavo também já trazendo bagagem escrita de história em quadrinhos e também já tinha sido parceiro da Magna em uma história em quadrinhos anterior, que foi a Malúncria do Rio. E assim a gente formou esse time, né, que desenvolveu essa primeira história de João Moleque Bom, pensada especialmente para o universo dos quadrinhos. O João Moleque Bom, ele continua sendo um projeto transmídia, né, a gente segue desenvolvendo ele também para audiovisual, mas essa história foi criada especificamente para essa linguagem dos quadrinhos. Cada quadro foi ilustrado com muito cuidado, assim, num processo bastante preciso, bastante precioso, né, da Tassi. A nossa intenção é que essa narrativa ela seja vivida de forma fluida dentro dos quadrinhos e, quem sabe, em muitas outras linguagens, né, daqui pra frente.